Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Nós estamos aqui no município de Serra, nesse local que eu gosto muito, em Jacaraípe. Eu já cansei de falar que eu sou apaixonado por Jacaraípe, eu gosto mesmo, tenho casa aqui e gosto de valorizar a região. E vamos também fazer as nossas críticas, né? Essa praça conhecidíssima aqui. Vamos dar uma volta, me acompanhe nessa caminhada. Como já foi dito, meu nome é Giovanni Braga. Estamos aqui nessa praça que foi escolhida para montar a árvore de 25 metros aqui no município de Serra. Nós vamos dar uma olhada lá na estrutura inicial e eu já começo a fazer as minhas críticas. Para quem não conhece, nós vamos dar uma volta aqui pela praça. É o início de um trabalho que eu faço mostrando as praças das grandes vitórias. Eu já estive em outras praças e escolhi essa aqui como ponto de partida para oficializar essa coletânea de vídeos que vem apresentar para vocês as condições das praças do estado do Espírito Santo, que são pontos turísticos aqui da nossa região, em qualquer região, de qualquer parte do planeta. Vamos dar uma volta por aí, acompanhe. Antes de mais nada, eu quero mostrar esse letreiro para vocês, que para mim já deve ser retirado. Eu amo a Serra. E eu quero mostrar para vocês que esse letreiro aqui, ele já deve ser retirado. Esse letreiro aqui, como eu já falei, precisa ser retirado ou restaurado emergencialmente. Agora, a árvore de Natal está demorando a ficar pronta. Olha, vamos olhar esse letreiro aqui, que já está enferrujado. E o pessoal está utilizando ele aqui para guardar outras coisas. Esse letreiro aqui serve para esconder uma arma. Esse letreiro serve para esconder um pozinho. Olha só. Olha aí. Olha o buracão do letreiro. Olha aí. Então esse letreiro de ferro pra praia, gente, isso não funciona, né? Faz de cimento, faz esse negócio de ferro que vai se deteriorando tudo. Isso é dinheiro jogado fora, isso é burrice. Bom, burrice para quem diz, né? Porque para quem inventou deve ser ótimo, porque toda hora vai ter que refazer. Ah, o letreiro acabou. Ah, vamos ter que fazer outro letreiro. E por aí vai. Mas, apesar dos pesares, eu não posso deixar de frisar que eu amo a Serra, eu amo Jacaraípe. Eles estão fazendo uns troços aqui na praça, que é uns buracos aqui, eu não sei o que é, mas vamos ver aqui. Aqui na praça tem essa Bíblia aqui. Tem uma Bíblia que tem o Salmo aqui: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Aí tem o Salmo 121. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que te escolheu. Salmo 33, mas também tem aqui: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Coríntios 3, versículo 11. Eu acho que é versículo. Bom, perdoe-me se houve algum equívoco. Então é esse o salmo que está aqui. Tem a placa aqui, que já está sendo enferrujada.
praça já precisa de uma restauração. E vamos nós dar uma volta por aí mostrando para vocês o que tem aqui na praça. Vamos mostrar antes de mais nada a escultura. Da árvore de Natal que eles estão fazendo aqui. Há uma semana atrás, uma liderança fez um vídeo aqui mostrando o parquinho que estava cheio de água. Vamos mostrar. Vamos seguindo, vamos mostrar para vocês o início da escultura. De ferro de 25 metros, olha aí. Então, a escultura de ferro vai ser soldada com esses ferros aqui, ó. Agora, se der um vento e derrubar tudo, não tem problema não levar tudo pro beleléu, hein? Então, existe um cabo um ferro que está anexado no chão e que vai segurar a árvore. Estão soldados aqui, ó. Mas olha só o buraquinho. Pode vir aqui um inimigo, uma peste, tirar o ferro do buraquinho e derrubar a árvore de Natal e cair de perna para cima, a árvore. Será que não teria que cavar, botar um cimento para que não houvesse nenhum tipo de tragédia? Todo mundo, Jingle Bell, aí vem um vendamal, leva tudo, cai na cabeça de todo mundo, aí pronto, acabou o Natal. Bom, mas eu sei que ela vai ser grande. Eu acho que vai ter vai ter uma parte de baixo aqui, olha só a escultura dela. Vai ficar bonito quando ela estiver pronta. Mas eu também quero mostrar para vocês um grande problema aqui, que é um problema dos abandonos dos barcos que já afundaram. São problemas que criam um mal-estar aqui nesse cais de Jacaraípe. Muitos barcos que já afundaram ou vão afundar. Agora eu te pergunto, isso é reflexo da tragédia da Vale de Brumadinho, de Mariana, que atingiu os rios e que trouxe a destruição da pesca aqui no Espírito Santo? Então vou mostrar para vocês alguns barcos que estão destruídos aqui. Olha, esse aqui já afundou, esse daqui também já foi pro beleléu. Então é o que deve ser feito. Esses barcos devem ficar parados aqui, criando essa poluição visual, dando esse ar de abandono total. Eu não conheço bem a legislação, mas é um barco que afundou. Então ele deve ficar aqui, ele deve ser retirado. Quem deve ser comunicado para que esse barco saia daqui? O proprietário sabe que o barco afundou? Quais são os danos que esse barco causa para o ambiente, além da questão visual? E aqui aqui na praça a gente tem que ficar bem atento, hein? Para que a gente não sofra nenhum tipo de assalto. Eu vou levantar o tripé para vocês me acompanharem um pouco nessa caminhada. Compartilhem aí nossos vídeos, se inscrevam no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Um abraço.
do lado de cá. Bom, a gente fica apreensivo, né? Bom, Praça Encontro das Águas.
Bom, toda a estrutura dessa ponte de pedestre aqui precisa ser revista, precisa ser pintada. E o impacto visual dos barcos que afundam aqui na praia é assustador. Olha, e pessoas em situação de risco moram aqui embaixo da ponte. Vou dar uma mexida aqui no celular. Apertar mais um pouquinho. Olha a beleza do mar de Jacaraípe. Olha só as embarcações que afundaram.
Bom, essa é a região central de Jacaraípe. Quero fazer uma observação dessas pichações. Antropologicamente a gente tem uma resposta ou não.
Bom, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga.